A continuación presentamos A través de la Biblia. Conduce Pablo Guedes. Bienvenidos. Buenas noches, Dios bendiga a todos los hermanos, estamos en vivo, gracias a Dios, estamos ahí con algunos proyectos ahí, con la casa de mi madre que estamos terminando y no hemos podido salir en vivo, entonces hoy estamos en vivo y vamos a tener un programa lindo, vamos a charlar sobre decisiones, sobre tomar decisiones correctas y sabemos que la vida es hecha de decisiones, ¿verdad? Y hay decisiones que hacen la diferencia en nuestras vidas. Entonces, hermanos, hoy hablaremos un poco en portugués, porque realmente tenemos hermanos del otro lado que realmente también tenemos que complacerlos, ¿verdad? Y gracias a Dios, Dios nos dio la posibilidad de nacer en la frontera y hablar dos idiomas, también predico en portugués, y Dios nos dio esa gracia de predicar en portugués. Hermano, nosotros vamos a orar y podemos venir con un fondo musical y ahí sí arrancar con este programa de hoy que estamos realmente con el pensamiento en tomar decisiones. Hemos visto que hay decisiones que cambian vida y es tiempo de nosotros tomar verdaderamente un camino correcto. Hoy vamos a hablar en Hebreos capítulo 11, o Hebreus capítulo 11, lá no verso 24 ao verso 28. Entonces vamos começar orando. Vamos começar orando para que Deus nos dê um programa direcionado através do Espírito Santo. Meu WhatsApp já está às ordens, mais 598 93 71 45 40.
aquele que quer mandar seu áudio, comunicar-se com o programa, fazer parte desta conversa de hoje, mas vai ser uma pregação temática sobre um tema, decisões, de fazer e tomar decisões verdadeiras, verdade? Vinha para cá em carro agora e vinha pensando que tem decisões que na vida nós temos que fazer ela com muita fé, com muito ênfase, para nós tomar um verdadeiro direcionamento sem nos debilitar no caminho, sem nos variar em pensamento. Então, irmãos, este programa hoje vai estar muito interessante. Estava meditando nesse texto de Hebreus, falando de Moisés, e como é importante tomar decisões firmes, porque nós sabemos que os câmbios, as transformações da vida, nos traz muito esforço e traz desafios, e também muitas mudanças na nossa vida não agrada a todo mundo, isto é uma verdade. Então, se nós tomar decisões concretas, numa vida de oração, numa vida de relacionamento com Deus, é muito importante a fé. Por isso Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vemos, por exemplo, em Êxodo capítulo 16, um povo que sai do Egito, um povo que tem uma direção de Deus de sair do Egito, mas nós vemos que com os desafios do caminho, eles começam a se debilitar em Êxodo 16 e começam a se queixar de Moisés e dizer a Moisés que preferiam ter morto lá no Egito, que eles tinham comida, eles tinham cebolas, tinham alhos, tinham as suas verduras, sua carne para comer. Mas parece que Satanás, o diabo, muitas vezes nos mostra as delícias das coisas, mas não o dano que nós está fazendo. Porque realmente quando nós olhamos Êxodo 16, nós vemos um povo que via a comida, as coisas que tinha lá no Egito, pero não pensava no chicote que todos os dias estralava nos seus lombos verdadeiramente, e não lembravam do barro que eles tinham que trabalhar arduamente. E muitas pessoas neste mundo lembram dos desejos da carne, de viver uma vida sem ordem, sem regras, pero não lembram do dano, por exemplo, os vícios, as drogas, o pecado, o dano que traz para a vida, e eles ficam agarrados nessa felicidade temporal, nessa bem-estar temporal, e parece que não pensam naquelas coisas que trazem verdadeiramente um prejuízo para a sua vida. Transformações, irmãos, transformações realmente traz desafios. Uma transformação e tomar uma atitude correta nos traz esforço, nos traz desafio, e muitas vezes nos traz que outras pessoas não entendam. Nós sabemos que a esposa, por exemplo, quando troca todos os móveis de lugar na casa, ela tem um esforço para fazer isso, mas também ela tem um desafio que talvez o esposo, quando chegue, não goste daqueles móveis que foram mudados de lugar. Isso é na nossa vida também, irmão. Nós, quando queremos tomar uma decisão correta, quando nós queremos mudar certos hábitos da nossa vida, não vai agradar muitas pessoas, mas também tem que trazer um desafio. Nós temos que fazer isso com fé. Nós temos que lutar por um câmbio, por uma transformação, por sair de um estado carnal para um estado espiritual. Isto aqui traz um desafio, traz esforço, traz uma entrega total. É tempo de nós tomar decisões corretas. É tempo de nós tomar decisões com fé, para quando nós queremos mudar da carne ao espírito. Isso não é fácil, irmão. Muitas pessoas pregam a santidade com uma arrogância tremenda, que pensam que é fácil. Não, isto é um processo. É um processo que pouco a pouco nós temos que ir mudando. Então, se vamos orar e vamos a um fundo musical e viemos em cheio com este assunto de hoje. Vamos orar. Senhor, neste momento entramos na Tua presença, Pai, sabendo que dependemos totalmente de Ti, Pai. Sabemos que nós somos dependentes de Ti, Pai. Sabemos que somos barro nas Tuas mãos e Tu constrói, Tu faz a diferença na nossa vida, Pai. Que este programa de hoje, Pai, possa trazer transformação, possa trazer entendimento a Teu povo, Pai, de tomar atitudes corretas, Pai, e realmente ter vontade de mudar.
Oh Pai, te agradecemos por este programa, agradecemos por a vida do diretor desta rádio, por a sua esposa, por sua casa, por sua família, Pai, e entregamos tudo nas tuas mãos, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, meu WhatsApp já está às ordens, mais 598 93 71 45 40. Estamos por Facebook, também aí por Face, e estamos em TV, rádio, ungidos.com. Então se comparta e vamos a um fundo musical e viemos de cheio a este programa de hoje, este tema de tão suma importância que é neste tempo. Deus abençoe a cada um, irmão. Vamos lá, irmão, vamos lá. É tempo de mudanças. É tempo de nós fazer um compromisso com Deus. É tempo de escolher o caminho correto. Nós sabemos, irmãos, que a Bíblia ensina que há dois caminhos a seguir. Um amplo e outro estreito. Interessante este homem chamado Moisés, a escolha que ele faz. Vamos ler Hebreus 11, 24. Vamos entender alguns passos e vamos falar de 3 princípios que nós temos aqui com Moisés. Diz assim, Hebreus 11, 24, diz: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado, tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. E se nós continuamos lendo, nós podemos ver a partir do verso 29, 30, 31, sempre falando da fé de homens e mulheres que pela fé fizeram a diferença neste mundo. Mas hoje, irmão, como nosso programa tem 1 hora, nós queremos concentrar na vida de Moisés, verdade? Porque nós sabemos que quando nós entramos a falar da Bíblia, é emocionante, irmão. E o interessante é que começa falando no verso 24, pela fé. Nós sabemos que aí mesmo no capítulo 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Escolhas.
Escolher caminhos, escolher decisões na vida com Deus é escolher com fé, é escolher com um princípio bíblico, com certeza e convicção. Moisés aqui diz que pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Interessante, irmãos, que quando nós lemos este capítulo 11 e nós concentramos no verso 24 ao verso 28, há 3 princípios interessantes na vida de Moisés que você e eu temos que pensar, irmãos. Começa falando pela fé, mas também quando nós lemos do verso 24 ao verso 26, vemos que Moisés deixa de lado, ele recusou os bens materiais, ele deixou de lado os prazeres da carne. Quando nós lemos o verso 27, ele coloca Deus em primeiro lugar que a sua família. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Ele deixa de lado, irmão, a sua família, com aqueles que se criou, com as crianças, com aquela mulher, filha de Faraó que o criou. Ele deixa de lado, ele coloca Deus em primeiro lugar. Isso é interessante, irmão. Hoje nós temos que colocar a Deus em primeiro lugar antes da nossa família. Um dia eu lembro dizendo para minha esposa que eu amava Jesus Cristo primeiro que ela e que o meu filho, e ela ficou surpreendida. E por que isto, irmão? Porque nós temos que entender que é Jesus Cristo que dá o sustento ao nosso filho, à nossa esposa, ao seu esposo, à sua casa, irmão. E colocar a Jesus Cristo, a Deus em primeiro lugar, é algo sumamente importante em assunto de escolha. Mas também quando nós olhamos no verso 28, por a fé, Moisés fez algo em comum. Ainda a Páscoa não tinha sido celebrada e Moisés faz a Páscoa, simbolizando o sangue do Cordeiro de Jesus Cristo. Será que há uma festa na sua vida, irmão, celebrando aquele grande sacrifício na cruz? 3 princípios, 3 escolhas. 3 escolhas, irmão. E nós vamos chegar a esse verso 28 e parar para pensar, irmão. Hoje, será que a igreja, será que os cristãos, será que os sermãos na igreja, será que os cultos nas igrejas, os louvores nas igrejas, são com o sentimento daquele grande sacrifício na cruz? Aquele sangue que foi derramado por seus pecados e por os meus pecados. Nós hoje talvez não aprofundizemos muito esses assuntos, mas são muito importantes para nós começar a pensar. Então começamos no verso 24, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Irmão, quando nós falamos que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, nós podemos olhar que Moisés tinha um direcionamento, tinha um caminho direto ao trono de Egito nesse tempo, porque ele estava sendo parte da família real. Talvez ele não tinha sangue da família real, mas ele foi introduzido, criado por a filha de Faraó, e ele fazia parte da corte. Seguramente Moisés teria um lugar privilegiado naquela corte, naquele reino. Mas Moisés recusa tudo, irmão, para ser quê? Para ser parte do reino de Deus. Hoje, lamentavelmente, nós temos uma igreja terrenal que se divide muito, irmão. Lamentavelmente se divide muito, irmão, entre as coisas terrenais e as coisas espirituais. E as escolhas espirituais, quando nós temos que fazer escolhas, nós podemos ler lá em Mateus 6,33, buscar primeiramente o reino do céu, sua justiça, e o demais virá por quê? Por añadidura, irmão. O demais virá como acrescento, como uma consequência de adorar primeiramente o reino do céu. Algo interessante também ali em Mateus capítulo 6, verso 9, quando nossa oração tem que ser feita espiritualmente, nós oramos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, sempre fazendo ênfase ao reino do céu. Interessante que hoje nós temos uma igreja que dá tanto valor aos dízimos, às ofertas, mas também temos profetas aí profetizando só coisas materiais. Por quê? Porque temos um povo que está com um desejo enorme por as coisas da terra.
Um povo que quer estar bem com Deus, mas estar bem com as coisas do mundo. Um povo que ora, exigindo de Deus as coisas materiais da terra. Moisés tinha toda a oportunidade. Moisés tinha todo o caminho a ele aberto. E nós começamos falando neste programa que é um caminho muito amplo, irmão. A Bíblia ensina lá em Mateus, no Sermão do Monte, que é um caminho muito grande, irmão. Que é um caminho que tem todas as luxúrias, os bens materiais desta vida, as coisas terrenais. Irmãos, nós podemos ver em Mateus capítulo 7, verso 3, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. É interessante que lá em Mateus 7, 13 fala que muitos. Não são poucos, não. Mas no verso 14 diz, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a que encontram. Há poucos que querem abrir mãos das coisas terrenais para abraçar as coisas espirituais. Agora, uma das coisas interessantes que eu quero que você medite comigo neste momento, irmão. Nós sabemos que é um mundo que está correndo atrás da fama, do dinheiro, correndo atrás de carro, de casa, de muitas coisas, poder, aparecer num trabalho, ser o melhor, estar no topo. Mas realmente o que nós estamos vendo, irmão, o que o mundo precisa é amor, paz. E de onde encontramos isso? Gálatas 5:22 diz que os frutos do Espírito Santo. Agora, quando eu olho a vida de Moisés, e isto é extra bíblico, irmão, eu vou repetir de novo para que você amanhã não saia a falar aí um falso profeta aí predicando. Isto é extra bíblico. Eu creio que no coração de Moisés, ele estava ali com todos os benefícios do reino, mas ele era infeliz, irmão. Ele não encontrava felicidade naquilo ali. A ponto que um dia ele sai a caminhar e encontra um egípcio batendo nos escravos israelitas e ele mata um deles. Por quê? Porque já dentro do seu coração havia um coração pastoral. Já dentro dele havia um sentimento de Deus. Uma das coisas interessantes que eu encontro na Bíblia é Daniel, irmão. Daniel, quando é levado escravo para a Babilônia. Escravo para a Babilônia, irmão. Um dos pedidos que ele pede ali na corte de Babilônia é não se contaminar com a comida, com os manjares, com aquilo que era sacrificado a ídolos, irmão. Moisés foi criado no meio de uma idolatria. Se você estuda a corte e os tempos do Egito, havia muita corrupção, idolatria, prostituição, de tudo um pouco havia ali, irmão. Mas dentro de Moisés havia um chamado de Deus, e esse chamado, irmão, era mais valioso que as riquezas deste mundo. Servir a Deus era muito mais importante. Eu pergunto como você vive a vida de Paulo, irmão, discípulo de Gamaliel, com todas as oportunidades de chegar ao topo do Sanedrim. Ele abre mão de tudo para ser perseguido, para terminar trabalhando e fazendo tendas, costurando tendas com Priscila e Aquila. Irmão, terminando o seu sermão, como ele diz, sei estar faminto, sei passar frio, mas nada me apartará do amor de Deus. Irmão, ele colocou como princípio, como escolha na sua vida, amar a Deus em primeiro lugar. E isto é um princípio bíblico. Jesus, quando ensina e pergunta para ele quais são os mandamentos, ele disse, amarás a teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. E amarás teu próximo como a ti mesmo, mas no topo está amar a Deus. Agora, hoje, nós temos um povo dividido, está dentro da igreja, pregadores, líderes, que não sabem a quem vão adorar, se as coisas terrenais ou as coisas espirituais. O problema está que quando nós ficamos divididos, irmão, eu quero que você faça uma meditação comigo neste momento. O povo de Israel sai do Egito. Ele está caminhando em direção a onde? A terra prometida dada por Deus. Mas eles ficavam olhando para trás. As coisas que eles tinham deixado no Egito, comida. Mas não conseguiam compreender que ali também eles eram escravos, eram chicoteados. O barro, eles tinham que fazer tijolos, e se não faziam, apanhavam, não tinham direito de estar doente, irmão.
Mas eles, quando deixavam de olhar a terra prometida, uma nuvem que ia cobrindo o sol para eles não ser queimados no deserto, uma coluna de fogo que os guiava durante a noite. Isto é um princípio que eu quero ensinar para você. Quando você deixa de olhar as promessas de Deus e começa a olhar as coisas do mundo, os desejos da carne, você perde o foco. Você perde a visão e você se retarda no caminho. Você começa a ter duas visões, o que está atrás e o que está na frente. Mas quando você não olha só para um ponto, você perde o seu objetivo. Entenda isto. Se você está dividido entre as coisas do mundo e as coisas da carne e as coisas do espírito, você está misturando todas as coisas, você perde o objetivo. E isto é importante entender. E isto é importante nós compreender. Eu queria que você fosse uma passagem comigo, que está lá em Romanos capítulo 13, verso 14. Romanos capítulo 13, verso 14. Diz algo importante, irmão. Olha só. Romanos capítulo 13, verso 14. Diz assim a palavra de Deus, Romanos capítulo 13, verso 14, mas revesti-os do Senhor Jesus Cristo, e não tenhas cuidado da carne em sua concupiscência. Vestiu-os das coisas de Jesus Cristo, vestiu-os das coisas, dos pensamentos, da maneira de viver de Jesus Cristo, e não alimenteis a concupiscência da carne. A carne sempre quis ir para o Egito. Mas quando você trabalha o Espírito, ele quer ir para a terra prometida. Nós temos promessas. Meu irmão, às vezes eu fico perguntando, esses profetas que vêm prometer que você vai ser empresário, que você vai ser rico, que importa isso? Você tem a maior promessa da história deste mundo, que você é filho de Deus e você vai ter uma vida eterna. Que mais você quer? O resto é migalha, irmão. Moisés entendeu, ele teve um chamado, ir para a terra prometida. Mas também do outro lado, ele tinha todos os benefícios de Egito. Riquezas, nome, fama, mulheres, dinheiro, os melhores carroças daquele tempo. Ele tinha um exército a seu favor. Mas que importa ter tudo isto, irmão? E perder a vida eterna, perder a terra prometida. E o interessante, que ali em Hebreus 11, 24, diz assim, pela fé Moisés, pela fé. A fé não é por vista, irmão. Se nós olhamos Efésios 2,8, a fé é um presente de Deus. E aqui eu quero falar outro ponto importante para você. Irmão, ouça bem o que eu vou falar. A fé foi dada por Deus a todo mundo. Todo mundo tem fé. O problema é onde nós posicionamos a nossa fé. Não é mesmo ter fé na imagem da Virgem Maria, da Nossa Senhora Aparecida, de São Jorge, que ter uma fé posicionada em Cristo. Que ter uma fé em Deus. É diferente, irmão. Muitos têm fé no seu pastor, na placa da sua igreja. Mas a diferença está naqueles que têm fé em Deus, por a sangue do Cordeiro. É diferente, porque nosso Deus é vivo. Nosso Deus é capaz de fazer e cumprir todas as suas promessas. Nosso Deus é santo. E nós temos que posicionar a nossa fé em Cristo. E quando Moisés posiciona a sua fé em Cristo e não nas riquezas de Egito, traz desafios. Todos os homens que posicionaram a sua fé em Cristo tiveram um desafio. Davi adorava a Deus ali, cuidando das suas ovelhas. Mas quando chega em 1 Samuel 17, a sua fé posicionada em Cristo traz um desafio. Há um grande gigante diante dele. Mas o zelo por o povo de Deus, por as coisas de Deus, faz ele desafiar. Agora ele está olhando Golias ali, quase 3 metros. Um homem preparado para a guerra, e Davi era simplesmente um adolescente, um jovem. Mas ele não olha com os olhos da carne, ele olha com os olhos sobrenatural. E é diferente a pessoa que entende
aonde está indo, para a vida eterna, ela não fica aprisionada nas coisas da carne, irmão. Olha o que diz Santiago. Santiago, capítulo 1, verso 15. Santiago, capítulo 1, verso 15. Amém? Diz assim a palavra de Deus, Tiago, capítulo 1, verso 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dado à luz o pecado sendo consumado gera que? Morte. As coisas, o pecado, a concupiscência é um leão faminto. Nós lemos ali em Romanos 13, 14, revestidos das coisas de Cristo e não da concupiscência da carne. A concupiscência nunca você consegue saciar ela. A concupiscência tem o melhor carro, ele quer o outro. Ele tem o melhor celular, ele quer o outro. Sempre a concupiscência da carne está faminta. Homens têm boas esposas dentro de casa, mas querem outra mulher. Porque a concupiscência e os desejos da carne são incontroláveis. Então nós temos que viver do Espírito. E diz assim, não erreis, no verso 16, meus amados irmãos. Não errei, Tiago está dizendo, não erreis, irmãos. Não erreis, meus irmãos. Deixa as coisas de Egito, deixa as coisas deste mundo de lado. Te concentra nas coisas de Cristo. Moisés tinha tudo, irmão. 40 anos no deserto, passando sede, aguentando um povo ingrato, irmão. Mas ele estava concentrado nas coisas de Deus, porque ele caminhava, diz, como vendo o invisível. Ele estava no deserto, ele estava passando a prova, mas ele estava olhando a sua recompensa. Aunque ele não entrou na terra de Canaã, mas ele entrou na terra espiritual. Ele foi chamado, ele alcançou o objetivo. Ele foi agradável a Deus. Olha que diz no verso 17 de Tiago, disse, toda boa dádiva, em todo dom perfeito, vem do alto, descende do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Deus não é variável, não há variação de conceito nele. O que ele disse, ele vai cumprir. Porque nós somos primícias, nós somos vasos de honras nas suas mãos. Moisés compreendeu isto, irmão, e consegue deixar tudo de lado. Interessante. Mas lembre-se, Tiago 1,15 diz que o pecado gera que? Morte. E não morte da carne, senão morte do espírito. Agora eu quero que você pense e analise comigo, meu irmão. Cada vez que o povo de Israel olhava para trás, ele morria um pouco mais espiritualmente. Porque eles murmuravam de Deus, eles murmuravam de Moisés. Eles eram ingratos, irmão. E cada vez que você deixa as coisas espirituais de lado, você morre um pouco mais. Você está olhando porque nós sempre estamos pensando em alguma coisa. Nós sempre estamos olhando alguma direção. Quando você olha ao Egito, quando você olha este mundo, os desejos da carne, a concupiscência, você morre um pouco espiritualmente. O que significa morrer espiritualmente? Você se afasta um pouco mais de Deus. Você retrocede. Quantos dias era para chegar na Terra Prometida? Não era 40 dias? Por que demorou 40 anos? Não foi por retrocesso espiritual do povo? Um povo ingrato? Um povo que em vez de caminhar para frente espiritualmente, caminhava para trás? Por que este mundo está assim? Por que as igrejas estão assim? Por que os pregadores estão assim? Por quê? Ontem estava falando com um pastor e ele me dizia que como está brabo a fronteira, que como está difícil encontrar alguém que pregue a palavra, que é tudo profecia, que é tudo promessa. Homens falando de si mesmo em cima do púlpito, como está difícil encontrar a palavra. Por quê? Porque os homens, mulheres, se entregaram às coisas de Egito, às coisas da carne. Por que os lares estão tão difíceis? Porque
os casamentos, os matrimônios, os lares está tão difícil? Por que tanta depressão? Por que tanta angústia? Porque estamos envolvidos nas coisas da terra. Quando nós envolvemos nas coisas de Deus, Gálatas 5:22 diz que nós temos os frutos do Espírito Santo. E quais são os frutos do Espírito Santo? Parte do amor, paz, gozo, benignidade. O Sermão do Monte começa falando lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados sois quando sois pobres de espírito. O que significa ser pobre? Nós falamos aqui quando nós entregamos a Cristo. Irmãos, também diz assim no verso 26 de Hebreus 11, tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros de Egito, porque tinha em vista a recompensa. Você entendeu essa passagem, irmão? Ele aceitou passar dificuldades pelas coisas de Cristo do que as regalias de Egito. Paulo, Pedro, Tiago, Mateus, Bernabé, todos, irmão, aceitaram a dificuldade porque eles tinham uma promessa muito mais grande. Homens que quiseram seguir a Cristo, eles sofreram porque este mundo não os aceitou, mas eles colocaram em primeiro lugar as coisas de Deus. Será que nós estamos neste tempo colocando como primícias suas as coisas do reino? Mateus 6,33, buscar primeiramente o reino do céu. Será que o que importa na nossa vida é realmente as coisas do Pai? É tempo de pensar, é tempo de escolher. Que escolha tu estás fazendo, meu irmão? Quais são as escolhas? Irmão, é tempo. E eu gosto deste passagem porque tinha em vista a recompensa. Quando você olha as promessas de Deus, a vida eterna, irmão, as coisas do mundo não são nada, irmão. Não são nada. Você pode ver aí no YouTube ricos tirando a vida, casamentos de pessoas prósperas sendo destruídos, filhos de ricos nas drogas, suicídio, traições. Quantas coisas horríveis. Mas as coisas do reino, irmão, as recompensas das coisas do reino. Porque quando você fala de vida eterna, as recompensas também são hoje, irmão. E as recompensas de Deus não é riqueza, senão paz, uma vida tranquila, gozo por ter vida, irmão. E gozo é uma das coisas que mais falta hoje, discernimento para tomar decisões na vida. Você está passando por deserto? Moisés estava no deserto, mas estava vendo a recompensa que Deus tinha para ele. Então, o primeiro ponto é isto, meu irmão. Deixa de lado as coisas deste mundo. Abandona-te, despega teu coração das coisas deste mundo, irmão. Segundo ponto que eu queria ler, verso 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vento invisível. Você entende o que diz essa passagem, irmão? Ele deixou as pessoas que ele amava. Ele deixou a sua cama, seu quarto. Ele deixou seus amigos. Ele deixou todas aquelas pessoas que ele se criou junto com elas. Por quê? Porque aquelas pessoas não iam ajudar ele a seguir as coisas do reino. O que significa deixar suas famílias? Há uma passagem interessante, irmão, que está lá em Mateus. Olha o que diz Mateus. Mateus 19, 29. Amém? Diz assim Mateus 19, 29. Vamos ler do 28 até o 29, até o 30. Diz, olha, e Jesus disse-lhe, em verdade vos digo que vós, que me seguis, quando na regeneração o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiro serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiro. O que Jesus está dizendo aí? Deixar. Você tem que se voltar contra a sua família? Não.
Mas você tem que colocar primeiramente a Deus na sua vida. A Deus. Você conhece a história de Eli? Sabe por que Eli desobedeceu a Deus? Porque ele colocou primeiro seus filhos, Ofni e Finéias. Ele colocou seus filhos primeiro que a Deus. Ele obedeceu primeiro aos seus filhos que a Deus. Hoje, há pais que idolatram os filhos, maridos que idolatram a esposa que idolatram os maridos. Não, primeiramente as coisas de Deus. E diz que a recompensa vai ser grande. E muitas vezes as recompensas, sabe quais são, irmão? Um bem-estar dentro da sua casa. Porque Deus é poderoso, irmão. E a fé, você já ouviu que a fé tem poder? Você já viu que a fé move montanhas? Bom, a fé não move montanhas. A fé não tem poder nenhum. Quem tem poder é o Deus da fé. É quando você coloca a sua fé em Deus. Coloca a sua fé na Virgem Maria, na imagem fulana de tal, a ver se vai ter poder. Mas quando você coloca a fé no Deus da fé, porque é Ele que dá fé, Ele vai transformar teu lar, meu irmão. Mas quando você deixa de orar, deixa de ler a tua Bíblia, porque teu cônjuge não gosta, porque não quer, porque os filhos não dão tempo, você está colocando a Deus em segundo plano. Maria não se queixou de Marta. Meu irmão, nós temos que entender a quem nós estamos colocando em primeiro lugar. Nós temos que entender a quem nós estamos colocando em primeiro lugar. Nós temos que fazer uma escolha interna dentro do nosso coração. E eu quero ler o 29 de novo. Todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais tanto e herederá a vida eterna. Nós temos um povo que serão nossos irmãos, nossos pais na fé. Muito mais, irmão. No mundo espiritual existe muito mais. Mas nós não podemos idolatrar a nossa família. Nós não podemos colocar a nossa família em primeiro lugar. Ah, fulano não quer que eu vá na igreja, não vou ir na igreja. Estou colocando em primeiro lugar. Vamos priorizar as coisas do Espírito, irmão. Vamos ter discernimento, capacidade espiritual para ver. Nós vemos, Moisés nunca colocou o povo de Deus em primeiro lugar, sempre colocou Deus em primeiro lugar. Muitos pregadores hoje têm que entender isso. Colocam a igreja em primeiro lugar, pregam o que a igreja quer escutar. Não vou chocar com a igreja, vou escolher um texto que agrade a igreja e deixam Deus de lado. E aí estão as falsas profecias. Por quê? Porque quem está comandando a pregação não é o Espírito Santo, é o carne do homem. Eu sempre digo, eu não prego para a igreja, eu prego para Deus. Se a igreja quer aceitar, que aceite, mas eu sei que a palavra que eu prego é de Deus. E isto não é soberba, irmão. Isto é humildade, porque não sou eu, é Deus que comanda a minha vida. Porque quando eu começo a pregar o que eu penso, eu falho, eu erro. Por quê? Porque se eu dou vida à minha carne é imunda, irmão. A minha carne é falha. Então, eu sou templo do Espírito Santo e eu tenho que abrir as portas para que o Espírito Santo habite em mim. Moisés entendeu isso aí, que ele tinha que comandar um povo, mas ele não tinha que idolatrar e adorar aquele povo. Ele tinha que adorar a Deus. Lembra quando ele baixa do monte com as tábuas da lei, o povo tinha feito um bezerro de ouro. Era a ira tão grande dele que quebrou as tábuas. E ali houve morte, irmão. Houve morte ali. Por quê? Porque ele estava doído, que o povo estava rejeitando a Deus. E dói, irmão. E dói quando nós vemos o povo de Deus. Ou dói quando nós chegamos na igreja e o pregador está pregando uma palavra maravilhosa e ali está o casalzinho de namorado brincando e se beijando na hora da igreja. Na hora da pregação, que é um dos pontos mais importantes do momento do culto. Outro brincando no celular, outro abrindo a boca desesperado que o pregador termine o culto para dormir. Não estão nem aí com as coisas de Deus, irmão. Estas pessoas facilmente, você pode ver na vida dela que há um Deus à parte na sua vida.
que Deus não está primeiramente na sua vida, porque nós não sabemos tudo, e você tem que ir à igreja com a fome de aprender, com a fome de orar. Quantas vezes eu cheguei na igreja fraco para orar, dificuldade, lutas, e chego ali, pego um irmão e começa a orar, e o Espírito Santo começa a nos levantar de novo, porque a comunhão com os irmãos é assim, a comunhão com os irmãos é assim. Mas hoje há muitos deuses dentro do nosso coração. Lembra quando Jesus encontrou com aquele jovem rico? Porque Jesus disse, pega tudo que tu tem e dá para os pobres. Porque Jesus sabia que no seu coração havia um Deus, que eram as riquezas. Agora Moisés mostra que no seu coração está Deus, ele deixa tudo de lado. Agora interessante, irmão, olha no verso 28. Nós vamos fazer uma pausa, vamos vir, vamos saludar, vamos dar um abraço a todos aqueles irmãos que estão ouvindo. Mande seu WhatsApp ao mais 598 93 71 45 40. Então vamos a um fundo musical, viemos e culminamos e mandamos um beijo a todos os irmãos que estão ouvindo aí. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Física, referencias preconceptuales y otras actitudes agresivas son las diversas maneras en las que el bullying puede ser practicado. El bullying hace que el niño se sienta inseguro y abandonado. Los casos son más difíciles de identificar porque los niños principalmente son el blanco. Esconden de los adultos este tipo de acontecimientos. Por eso es importante discutir este asunto con los niños. Hable sobre las diferencias y las diferentes formas en las que el bullying se puede manifestar. Incentive la comunicación para que ellos tengan siempre la voluntad de hablar de esto. Las palabras lastiman y el bullying mata. Vamos a combatir este mal juntos. La prevención de la hipertensión debe hacerse en todo momento de nuestra vida. Desde jóvenes podemos adquirir hábitos más saludables que te ayudarán a combatir otras enfermedades. Para mantenernos alejados del estrés, que es una de las causas de la hipertensión, podemos buscar actividades que calmen la mente, como caminar y meditar. Cuidar la hidratación bebiendo agua y mantener una dieta rica en frutas y verduras también ayudará a prevenir esta enfermedad. Sin embargo, si sentís síntomas como dolor de cabeza, dificultad para respirar, visión borrosa, zumbido en el oído, mareos y dolores en el pecho, busca ayuda de un médico de inmediato. Bueno, hermanos, estamos de vuelta. Quería mandar un saludo ahí a uno que tal escucha, o um ouvinte que está escutando, ao Alan, está lá com a Bíblia, está em casa, está ouvindo o programa, me passaram foto, está com a Bíblia na mão. Alan, hoje Alan está nominado a dormir no meu braço, então que ele vá lendo a Bíblia, depois vamos falar de história. Hoje está em casa, tem 3 aninhos, irmão, e que bom é ver
as crianças com a Bíblia na mão, porque realmente, se está difícil para nós, o que vai ser daqui 10 anos, 12 anos, 15 anos, 20 anos? E nós temos visto no Brasil aí, aqui na fronteira teve caso também de jovens, adolescentes que estavam para atacar escolas e os colégios, verdade? Está difícil, irmão. E que bom, Alan, Oriana, um beijo, amo vocês. Que bom que as crianças, nós possamos incentivar eles também de se despegar das coisas deste mundo e servir a Deus desde pequeno. Também temos a irmã Mirta ali, escutando o programa, e que está esperando a chuva. Aqui em Ribeira chove. Aqui em Ribeira, na fronteira da Paz, chove, irmão. E chove até terça, está dando chuva. Eu, desde que cheguei aqui, está chovendo. Quarta, quinta, chovendo muito. Também estamos ali com a irmã Cláudia, está escutando o programa. Deus abençoe ela, seus filhos. A irmã Lorena está ouvindo também o programa. Eu mando um beijo para a irmã Lorena ali, está ouvindo. Que Deus abençoe sua casa, sua família, e que tenha fé em Deus. Todos meus irmãos que tenham fé em Deus. A minha esposa está ouvindo também. Mando um beijo a esta mulher que também tem que me suportar todos os dias, né? Porque realmente, às vezes a gente está pregando num púlpito, pregando na rádio, e como Deus deu um dom pra gente, conhece a Bíblia, né? Penso que a gente é super santo. E às vezes hay que aguentar o esposo em casa, porque realmente somos falhos. Às vezes nosso caráter é meio forte. E graças a Deus que Deus colocou esposas, verdade? Aqueles homens pregadores que pregam a verdade, para que as mulheres também o equilibrem, o ajudem em oração. É muito bom, irmão. Então eu quero agradecer a irmã Lorena, a Cláudia, Mirta, o Alan, a Oriana, o irmão Adriano, ali, a todos que estão ouvindo o programa. Que Deus abençoe a cada um, e que juntos nós possamos cada dia mais nós despegar deste mundo, que verdadeiramente, às vezes, eu já tenho quase 44 anos, irmão, e a gente dá uma revisada na nossa vida, é verdade? E a gente vê e começa a meditar. Esse dia eu estava estudando um pouco de Eclesiastes, e Salomão chega a dizer que tudo é vaidade e tudo é aflição de espírito. E às vezes a gente se agarra a tantas coisas deste mundo, é verdade? E verdade que nós vamos morrer, e isto ninguém vai escapar, verdade? E nós aferramos em tantas coisas aqui e não pensamos que a vida segue depois da morte. E há só dois caminhos, o inferno ou a vida eterna. Então que a gente possa se apegar as coisas do reino, é verdade? A irmã Lorena está pedindo oração por a filha dela e por a família dela. E vamos estar orando, sim. As famílias, irmão. Eu quero falar algo interessante que o Espírito Santo me toca nesse tempo. Eu sempre faço ênfase em algo que, quando nós estudamos todos os impérios deste mundo, eu gosto muito de estudar arqueologia e história, é verdade? Nós vemos que todos os impérios caíram. Todos os impérios foram destruídos quando a família foi destruída. Satanás, quando consegue destruir uma família, irmão, porque quando ele consegue destruir o cônjuge, o esposo e a esposa, em separação, ou brigas, o que seja, isso vai refletir de onde? Nos seus filhos. E começa a vir uma geração deficiente. Hoje nós estamos vendo aí adolescentes nas drogas, porque não têm pais afetuosos, pais que deem um sustento espiritual. E Satanás está destruindo as famílias. E interessante que a Bíblia ensina em Mateus 5,13 que nós somos sal e luz da terra. Deus está chamando, nem que seja um que se levante dentro do lar para orar, para jejuar, para ler a Bíblia. Irmão, e assim como Moisés teve grandes dificuldades, irmão, um povo traidor, um povo que murmurou, a sua própria irmã, a Maria, murmurou dele. Araón, muitas vezes, quando ele não estava, não conseguiu sustentar a fé e conseguir ser disciplinador com aquele povo. Também foi uma deficiência no seu caminho, um povo.
nós podemos ver a tribo de Core, que foi consumida no deserto porque eram ambiciosos, e roubavam os despojos da guerra que Deus não mandava. Então Moisés teve muitas dificuldades, mas ele sustentou a muitos ali. Como assim, irmão, sustentou muito? Pode ver a vida de Josué, Caleb, homens que foram espias na terra prometida, mas se manteram firmes. Por quê? Porque se espelharam. Tinha um exemplo a seguir, que era Moisés. Josué é um exemplo deles, irmão. Josué sempre estava ali junto com Moisés, aos pés de Moisés, e aprendeu muito, e foi um líder como Moisés, porque aprendeu, esteve ali. E nos lares, você precisa muito nos lares, irmão, um homem, uma mulher que ore, que seja luz e sal ali, e vai ter que enfrentar dificuldade, lutas, irmãos, porque é uma batalha espiritual. Muitas vezes tu vê a esposa, o esposo, o filho, a filha que não quer saber das coisas de Deus, está em vícios, está nisto, naquilo, mas por trás daquelas cortinas de luta, há um mundo espiritual, um mundo diabólico se movendo, irmão. Isto não é uma fantasia, isto não é um conto de fada, isto é uma realidade, irmão. Isto é uma realidade. Então, quando se levanta uma mulher, um homem, alguém, filhos, eu conheci muita história de filhos que se levantam na fé dentro dos seus lares e tem como contrariedade, como barreira, os seus próprios pais. Mas esses jovens se mantêm em oração, se mantêm firme e conseguem converter uma casa, conseguem trazer paz. Eu lembro de um testemunho, agora se vai, mas eu lembro de um testemunho um dia. Eu cheguei no supermercado Niederauer, eu ia com a minha esposa e a avó dela, que já faleceu, compraram no mercado Niederauer um domingo de manhã, irmãos. E eu cruzei em frente ao mercado, deixei a minha esposa e a avó dela e fui no posto de combustível, coloquei combustível e vou cruzando em frente ao supermercado Niederauer, aqui do lado de Livramento. E quem conhece sabe, os domingos tá cheio ali e tinha só um lugar para colocar meu carro. E eu coloco o carro e vinha escutando um louvor e abro a porta para descer assim e vou apagar a rádio e uma mulher que está num outro carro me diz, não, apaga o louvor, tá tão gostoso esse louvor. E aí eu digo para ela, você é cristã? Eu disse, sim. Eu disse, ela assim, e ela começou a falar, você tem tempo para conversar? Eu digo, sim. Você é cristão? Eu digo, sim, sou cristão. Sabe que eu apanhei 18 anos dentro da minha casa. Eu me converti, meu esposo não era cristão, não queria saber da palavra de Deus. E muitas vezes ele chegava e eu estava orando e ele me chutava. Muitas vezes eu estava lendo a Bíblia e ele chegava de golpe, eu chegava antes do serviço e ele jogava a Bíblia longe e me batia, irmão. Muitas vezes eu fui para a igreja de óculos e eu tinha vergonha, irmão. Mas eu amava meu esposo e eu sabia que Deus ia fazer algo. E eu, 18 anos, irmão, e ele me criticava, eu tinha que me esconder para ler a Bíblia, para orar. E aí vem saindo o esposo dela do supermercado e aí está ele. Hoje ele é convertido, ele serve a Deus. Mas a mulher teve que sofrer. E essa mulher tem um grande galardão no reino dos céus, irmão. Por quê? Porque ela lutou, assim como Moisés lutou, assim como Paulo lutou por a igreja de Corinto, irmão. Assim como Pedro lutou. É uma guerra, irmão. Eu tenho falado muito nesse tempo que muitos pensam que o evangelho é um parque de diversões. Não, é um campo de batalha, irmão. E só os fortes. Por isso a Bíblia ensina que muitos são chamados e poucos são escolhidos. A guerra não é para todo mundo, é para aqueles que querem. Por isso Moisés decidiu servir a Cristo, chorou, sofreu. Um dia teve que chegar o seu sogro Jetro ali porque ele estava desesperado, não aguentava a pressão do povo. E Deus sempre dava uma oportunidade, sempre dava um livramento, sempre está ajudando, porque Ele sabe que somos fracos. Perguntem para Paulo, se não chega Timóteo, se um dia ele não chama Marcos, que havia negado, que ele não quis seguir no segundo viagem missionária com ele, e ele chama Marcos, diz para Marcos que me traga a capa, que me traga os livros, porque ele estava preso, frio, momentos difíceis. Mas Deus sempre manda alguém para refrigerar a tua alma, para dar um abraço, para dar uma palavra, mas você tem que se manter firme, porque as coisas vão melhorar. Você aqui da fronteira vê quantos dias está chovendo, mas esta chuva não vai continuar para sempre. Ela vai passar e vai abrir sol. E nós vamos sentar no solzinho a tomar chimarrão, verdade? Porque a tormenta não dura sempre.
Mas o problema, por que a tormenta muitas vezes se estende? Porque nós ficamos parados no meio da tormenta. O povo podia fazer em 40 dias, demorou 40 anos. Por quê? Porque não foi obediente. E nós vamos falar isso. Vamos lá, que eu vou adiantar. Vamos lá. Verso 28 de Hebreus 11. Diz assim: pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para o destruidor dos primogênitos, que não lhes tocasse. Interessante que Moisés fala algo diferente. A Páscoa, irmão. A Páscoa. A sangue nos pórticos das portas, para que a morte, quando viesse, o espírito da morte não tocasse nos filhos de Deus, irmão. Nos escolhidos, nos chamados. Irmão, hoje nós precisamos ter o sangue de Cristo no nosso coração. A sangue de Cristo precisa estar no nosso coração. Irmão Paulo, muito bonito isso, mas como eu tenho o sangue de Cristo no meu coração? É fácil, irmão. A obediência. Você sendo obediente a Cristo, você tem a sangue do Cordeiro. Lembra quando nós falamos aqui, nesse programa, que nós tivemos um programa sobre Romanos capítulo 3, verso 21, que nós falamos da justificação? Nós somos justificados por a sangue de quem? Do Cordeiro. A santificação é plena, ela é dada uma vez só. Agora, a santificação é progressiva. Mas nós temos a sangue do Cordeiro, nós somos justificados agora. Nossos pecados passados, presentes e futuros foram justificados. Agora nós estamos no processo de santificação. E o processo de santificação como ocorre? Através da obediência. Cada dia eu obedeço mais, cada dia eu cresço mais. Então Moisés faz esse ato da Páscoa simbolizando Cristo, irmão. Cristo. Porque a morte espiritual não chega na vida daqueles que são obedientes. A morte espiritual não chega na vida daqueles que obedecem a Cristo. Irmãos, olha que interessante, falando de Moisés. Olha Êxodo 14. Êxodo 14, verso 13 ao 15. Olha que interessante o que diz. Êxodo 14, no verso 13 ao 15. Olha aqui. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Olha só o 14. O Senhor pelejará por vós e vossos cavaleiros. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Sabe por quê? Deus diz assim a eles: por que vocês clamam a mim? Porque aqui o povo israelita estava fazendo uma oração sem fé. E Deus diz para eles: olha, olha só a cena, irmão. Adiante deles estava o Mar Vermelho. De trás estava Satanás, o povo do Egito que vinha para matar eles, irmão. Que cena, que lindo. E o povo está ali clamando a Deus e dizendo: agora vamos morrer, porque não temos como cruzar o mar, não temos barca, e lá atrás vem o maior exército que existe na terra. Estamos fritos, estamos mortos. E Deus diz assim: marcha contra a tormenta. Quantas vezes você orou na sua casa porque está numa dificuldade e não vê saída? E você ora com a oração que, meu Deus do céu, falta fé, irmão. Falta fé. Sabe por quê? Porque você tem falta de obediência, irmão. Não diz Hebreus 10:38, o justo vive por fé? O que tem fé e obedece a Cristo, ele rompe a tormenta, ele abre o peito e ele vai, irmão. Nós falamos aqui de Davi contra Golias. Nós podemos falar de Elias e os 400 profetas de Baal. Nós podemos falar de Paulo, quando tem aquele naufrágio, Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Tudo estava perdido. Todo mundo ali disse: vamos morrer. E Paulo disse: olha, o Espírito de Deus me apareceu, nenhum cabelo de vocês vai perecer hoje. Não vai cair um cabelo das suas cabeças. As pessoas que são obedientes e que têm a sangue do Cordeiro no seu coração, irmão,
Elas têm fé e obediência, e elas abrem, elas não têm medo da tormenta, elas não têm medo da situação. Essa mulher que eu estava contando esse testemunho agora, apanhava, irmão, porque ela estava vendo o invisível, porque era uma mulher obediente. Se a Bíblia diz que você tem que ler a palavra de Deus, e Hebreus 4:12 diz que a palavra é viva e eficaz, é viva por quê? Porque essa palavra transforma ambiente. Ela tem seu tempo, sim, tudo tem seu tempo, diz a Bíblia, mas vai haver. Toda ação tem que uma reação. Então Moisés sabia que tinha que ser obediente. E este povo está orando. Mas não está orando com a sangue. Se a sangue pintada nas portas, pintada lá no marco da porta, livrou da morte, não era o mesmo Deus que estava atuando agora. Não é o mesmo Deus que disse que eles iam ir para a terra prometida. Não era o mesmo Deus. Que mar vai parar ele? Que exército vai vencer o nosso Deus? Que luta vai te frear no caminho quando tu serve a Deus, irmão? Mas falta ser quê? Falta ser quê? Desafiador. A obediência a Deus traz desafios, irmão. Jesus estava ali na cruz e disse: Pai, se é possível, passa essa copa de mim, mas que não seja feita a minha vontade, senão a tua vontade. Porque ele tinha um plano para cumprir, irmão. Ele sabia que ia ser crucificado. Ele sabia que o chicote, os espinhos, os pregos na mão ia doer, irmão. Mas havia uma promessa através dele. Isaías 53 profetizou. E ele sabia que o fruto da obediência, de obedecer, ia ser muito melhor. Jó não sofreu. Jó não perdeu tudo, mas ele se manteve que obediente a Deus. E ele teve tudo em dobro, mas mais que em dobro lá em Jó 42. Diz que agora meus olhos te veem, meus ouvidos te ouvem. Moisés tinha isso no seu coração. E ele queria transmitir isso para o povo, e não adianta nós passar 30 anos pregando aqui na rádio se você não entende esse lado espiritual. Não adianta. Por isso hoje nós podemos ver que as igrejas que pregam Bíblia hoje, que pregam estudos expositivos, estão quase vazias, irmão. Porque o povo não quer saber de desafios, não quer saber de ter uma fé ativa, não quer tudo. Deus me dá, Deus me prospera, Deus faz tudo por mim. E eles não querem sair para o campo de batalha. Havia uma terra prometida? Sim, mas havia um deserto que cruzar. Mas Moisés sabia que havia um Deus. E hoje você tem que saber que houve um sacrifício. Houve sacrifícios para que a morte espiritual não chegasse na nossa vida. O povo, olha só, irmão. O povo estava a poucas horas do que havia sucedido lá no Egito, morte. Todos os primogênitos morreram, mas os deles ficaram vivos por a sangue do Cordeiro. Mas poucas horas já esqueceram daquele milagre. Aí pessoas que foram livradas de um câncer, que Deus restaurou o matrimônio, e poucos dias depois esquecem, já não são mais obedientes ao Senhor. Povo ingrato, irmão. A ingratidão está no coração do ser humano. É triste dizer, sim, é triste dizer. Que você pode me dizer de Atos 5, Ananias e Safira viram Jesus, estiveram ali. Agora chegam os apóstolos ali para cumprir com a promessa que tinham feito e roubam, mentem ao Espírito Santo. Para que isso? Para ficar com uns pesos mais no bolso? Para que isso? Mentir ao Espírito Santo? Se eles tivessem orado e dito: olha, nós prometemos tal coisa, dar tal coisa da venda dessa terra, mas nós não queremos cumprir porque nós precisamos mais dinheiro, talvez o Espírito Santo dissesse: tá perdoado, porque Deus não precisa de dinheiro. Mas vão mentir, irmão. Por que mentir a Deus? Se você é fraco, se você tem a tentação da carne, se você está passando luta na sua casa, por que você não expõe diante de Deus? Por que você não vai para o monte e chora e se rasga o coração sozinho? Por que você não confessa seus pecados? A Bíblia não ensina que Ele é justo e perdoador àqueles que confessam seus pecados. Por quê? Eu quero ler agora 3 princípios. Vou ler só 3 princípios, porque eu creio que fica claro que Moisés tinha um coração pastoral, verdade? Eu acho que isso é claro. Agora eu quero ler um princípio. Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33.
verso 11 ao 12. Olha só, a intimidade de um homem que é obediente a Deus, irmão. Um homem e uma mulher que abre a mão das coisas da terra para ficar com Deus. Olha só. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca apartava do meio da tenda. Olha o 12. E Moisés dizia ao Senhor: eis que tu me dizes, faz subir este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça a meus olhos. Irmão, dois princípios aí que se infundem num só. Que significa que Deus falava face a face com Moisés. Ele tinha tanta relação que ele conhecia os planos de Deus. Você acha que Deus revela seus planos a qualquer um? Tem que ter intimidade, tem que ser obediente, tem que abraçar as coisas de Deus. Mas diz também no final do 12 que Moisés achou graça a seus olhos. Deus tinha alegria de conversar, de revelar as coisas a Moisés. Tu acha que esse Deus é outro Deus que você serve hoje? Não, é o mesmo Deus. Mas tu tem que mostrar que há graça de estar com Deus. Você tem que se sentar e ler a Bíblia e orar sendo feliz, não com um coração triste. Regozijar-te, alegrar-te, ser bem-aventurado, achar gozo nas coisas de Deus. É tão lindo, irmão. Achar graça. Que Deus ache graça e alegria de revelar sua palavra, de revelar seus planos para a tua vida, irmão. Outro princípio, olhe lá em Números capítulo 12. Números capítulo 12. Olha por que Deus achava graça de estar com Moisés, irmão. Números capítulo 12, verso 3. Diz assim: e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Manso. Alguém que se deixa moldear por as mãos de Deus. Alguém que se deixa moldear por a palavra de Deus. Ah, não quero esse versículo bíblico. Ah, não quero estudo bíblico. Ah, não, pero a luta está muito difícil. Não, manso. Manso, uma pessoa. Você já viu quantas vezes nós falamos em campanha? Água mansa, tranquila. Não está turbulenta. Um coração manso. A situação está difícil, mas está tranquilo. A fé. Está difícil, mas o meu Deus é muito mais grande que esta tormenta. Não está como os apóstolos lá na barca, lá a tormenta vinha e eles enlouquecidos. E Jesus estava ali. Aí chamam Jesus e tu pensa que Jesus se levantou ali na barquinha. Ai, que está passando a tormenta. Não, Jesus disse: calma-te, vento, aquieta-te, água. Tranquilo, manso, porque o poder de Deus, o Espírito Santo está em nós. Por que Deus achava graça em Moisés? Porque era manso. Aí pessoas que você lê um versículo, você tem que se apartar deste pecado, você tem que deixar isto, e já se levantam brava, estourada. Estão passando a luta. Ah, Deus me disse que ia ser fiel. De onde está este Deus que promete? Pessoas que não são mansas, como você vai falar? Sabe por que chegam as lutas na vida, irmão? É para que você cresça espiritualmente, para que você seja mais maduro na fé. Tranquilo, seja manso. Seja tranquilo. Quero mostrar outro princípio monstruoso de Moisés. Olha o verso 7. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. É fiel. Que Moisés não cometia pecado? Cometia sim. Mas havia uma fome de ser fiel. Havia uma fome de fazer as coisas de Deus o mais correto possível. Será que você está sendo fiel às coisas de Deus? Não estou falando de dízimos de oferta, irmão. Não. Fiel na oração. Fiel na leitura da palavra. Lutando para ser o melhor possível nos princípios das coisas de Deus. Irmão, é tempo de nós escolher as coisas certas. O que você está escolhendo para a sua vida, irmão? O que você quer para a sua vida? Você já parou para pensar? É tempo, irmão. É tempo de escolher
Moisés escolheu a Deus. Abraão preferiu sair da sua parentela. Preferiu deixar Ur dos Caldeus, onde ele tinha prosperidade e riqueza, e foi para o deserto, caminhando, quem sabe para onde, aonde Deus guiasse. Todos os dias Deus dava uma direção, não sabia para onde ia, mas por fé caminhou. Enoque, por fé, caminhou com Deus. Noé, por fé, fez algo que era uma loucura naquele tempo. Uma arca, onde não chovia, onde havia terra e pó. E todo mundo zombava dele. Mas no tempo da promessa, o único que se salvou foi Noé e a sua família. Aqueles que creem, que constroem uma vida, aunque zombem de ti, dêem risada, no tempo certo, veremos quem está na verdade. Por fé, irmão, por fé, homens e mulheres desafiaram reinos, desafiaram tribos, desafiaram exércitos, desafiaram doutrinas religiosas, desafiaram seitas. Por fé, homens e mulheres escolheram estar com Deus. Por fé, homens e mulheres decidiram morrer por a causa de Cristo. Por quê? Porque escolheram o certo. Irmão, estaremos nós neste tempo preparados para escolher morrer com Cristo do que viver neste mundo cada vez pior? Faça a sua decisão. Este irmão que está lhe falando neste momento só pode lhe trazer uma palavra desta, porque a escolha é minha. E a sua escolha é sua, irmão. Ninguém pode induzir você a escolher nada. Podemos dar conselhos, dar experiências, mas não podemos escolher por você. Agora o irmão Pablo, que lhe fala, lhe pode dizer, é muito melhor escolher a Deus. Irmãos, vamos orar para finalizar. Senhor, muito obrigado neste momento, por tudo que Tu tem feito na nossa vida, Pai. Te pido neste momento, Pai, que Teu Espírito invada a casa da irmã Lorena, Pai. Onde está aí alguma tribulação, onde está algum espírito contrário nesse lugar, Pai, que Tu possa arrancar nesse momento. Começa a trabalhar, Pai, nela, na sua família, no seu esposo, Pai. Onde está a barreira de dificuldade, Pai, começa a tirar por terra, Pai. Porque aqueles que creem em Ti, Pai, aqueles que têm a sangue do Cordeiro, Pai, aqueles, Pai, que Te obedecem, aqueles, Pai, que abraçaram a Tua causa e não querem olhar para o Egito, porque querem seguir a terra prometida, Pai. Aqueles, Pai, que se humilham, Pai, diante de Ti. Aqueles, Pai, que Te servem, não serão avergonhados, Pai. Não serão derrotados, Pai. Ah, Senhor, derrama Teu poder, derrama Tua autoridade sobre a casa da irmã Lorena, Pai. Onde esteja problema, onde esteja a barreira, Pai, começa a derribar agora através do Teu Espírito Santo, Pai. É o que Te suplicamos, é o que pedimos, Pai. Manifesta Teu poder, manifesta Tua autoridade agora, Pai, em Teu nome, Pai, em Teu nome, Pai. Te pido também por a vida da irmã Júlia, Pai, que está passando por esse problema de enfermidade, Pai, que Tu possa cobrir ela com a Tua sangue, Pai. Obrigado Te damos por este programa. Aqueles irmãos que estão passando lutas e dificuldades, Pai. Sabemos, Pai, que há desafios, Pai. Aqueles que decidiram sair do Egito, Pai. Aqueles que decidiram abandonar as coisas mundanas, Pai, e servir-Te. Há desafios, Pai. As transformações, as escolhas da vida, Pai, não são fáceis, Pai. E quando nós temos que escolher as coisas do Teu reino, Pai, também há uma batalha interna contra a nossa própria carne, Pai. Há desafios, há, Senhor, uma mentalidade, há pensamentos que derribar por terra, mas sabemos que aqueles que escolhem certo, escolhem a direção certa e não olham para trás, como diz a Tua palavra, Pai. Aquele que pega o arado, Pai, e não olha para trás, esse será bem-aventurado, Pai. Ah, derrama Teu poder sobre Teu servo, Pai, sobre Tua serva, Pai, sobre aqueles que hão decidido seguir Teu caminho, Pai. Derrama poder, derrama autoridade, Pai, derrama fé para fazer escolhas corretas, Pai. É o que Te pedimos nesta noite, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, quero confessar algo para você, irmão. Há muitas igrejas, há muitos cristãos, pero poucos têm a sangue do Cordeiro nos seus corações. Como você vai obter esse sangue? Obedeça a Cristo, irmão. Obedeça a Cristo sempre. Siga seus passos. Siga a sua palavra. Obrigado, Pai. Obrigado. Deus me mostra algo interessante, irmão.
Você já fez uma torta com uma receita, irmão? Você tem receita, irmão. Mas cabe a você abater a massa, a colocar numa forma e colocar ela no forno. Deus nos deu a palavra. Agora compete a nós, irmão, a fazer esta palavra viva nas nossas vidas. Que você possa trabalhar cada dia mais para que esta receita de vida eterna saia cada vez melhor na sua vida, irmão. Que Deus abençoe cada um de vós. Até sexta-feira. Deus abençoe cada um.